bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de História e nós vamos fazer uma breve revisão sobre os períodos da pré-história, o período Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, solta a vinheta! Então, para começar a nossa revisão, vamos começar falando um pouquinho mais do período Paleolítico. O período Paleolítico é conhecido como período da Pedra Lascada, nós já vimos o porquê. Os seres humanos que viveram naquele período, eles faziam armas com pedras e não tinham como polir. Então, as pedras ficavam lascadas e eles usavam como armas para se proteger de animais ou caçar. Então, esses seres primitivos viviam e dormiam em cavernas para poder se proteger de animais e também para que pudesse manter a sua temperatura corporal. Os humanos utilizavam lascas de pedras para produzirem instrumentos que seriam úteis para a sua sobrevivência. Nós já falamos disso, eles produziam armas com as pedras e outros elementos que a natureza fornecia para poder fazer essa caçada aí aos animais que eles poderiam se alimentar deles. Eles viviam de forma simples, usando o que a natureza oferecia. E por último, o modo de vida é considerado nômade. Nós já vimos que esses seres humanos que viveram nesse período eram considerados nômades porque eles sempre estavam em constante mudança de local. Então, eles não viviam naquela caverna ali para sempre. Então, eles viviam procurando lugares onde ofereciam uma melhor forma para eles de vida, tanto de alimento, tanto de temperatura e etc. O período neolítico é caracterizado pelo surgimento da agricultura. É aí que o ser humano começou a pensar mais em se fixar em algum lugar. Em alguns casos isso se aplica, em outros casos nós continuamos aí nômades e alguns grupos viraram caçadores-coletores, E eles tinham moradia fixa em alguns casos. Os humanos utilizavam pedras e outros materiais para produzir instrumentos que seriam úteis para a sua sobrevivência também. Mas o que acontecia? Essa pedra já não era mais lascada, essa pedra podia ser polida. Eles desenvolveram técnicas que conseguiam facilitar o manuseio aí dessa arma. E os humanos deixaram de se alimentar apenas daquilo que conseguiam caçar e passaram a produzir seu próprio alimento. Como assim produzir seu próprio alimento? Passaram a plantar e a colher naquele mesmo local. O que às vezes não era uma boa solução por causa da inconstante mudança de temperatura, da constante mudança de temperatura, Então, às vezes aquela colheita não tinha o sucesso devido, porque às vezes não chovia ou chovia muito e eles dependiam muito dos fatores climáticos que eram muito variados. E, por fim, a domesticação de animais também foi um fator importante, o que nos possibilitou conhecer mais lugares, porque conseguíamos ter mais contato com alguns animais e alguns animais até mesmo auxiliavam na caça, como por exemplo alguns lobos. A Idade dos Metais é caracterizada pelo surgimento da metalurgia, ou seja, o homem conseguiu desenvolver técnicas de transformação de alguns metais, como o cobre, o estanho, para fazer mais armas, para poder caçar e se proteger e proteger o grupo de alguns outros animais perigosos e maiores. Eles então conseguiram a sua moradia fixa e dessa forma eles foram expandindo a sociedade. Então, onde aquele grupo estava, ele permanecia, se desenvolvia ali e logo outro grupo também achava outro lugar. Foi por aí que começamos a desenvolver algumas cidades. A metalurgia possibilitou a produção de armas para proteção contra animais perigosos e foi na Idade dos Metais que o trabalho coletivo ele era dividido. Então, cada um tinha sua função dentro da sociedade que exercia e ia fazer acontecer a manutenção dessa sociedade e essa expansão. No livro de história de vocês, eu vou pedir para que vocês façam as atividades das páginas 61, 62, 63, 64 e 65. Eu vou deixar um lembrete para vocês também para estarem fazendo o desafio de história que está aqui no nosso site. Não deixe de fazer, é uma atividade importante e é uma grande revisão e eu espero que vocês tenham conseguido assimilar o conteúdo direitinho, ok?
Beijinhos, até a próxima. Pera, antes desse vídeo acabar, eu vou pedir pra você curtir, ativar o sininho de notificação e comentar aqui embaixo o que você tá achando do vídeo. Não se esquece de se inscrever